Senador Lazier, em resposta à sua argüição, eu gostaria, senador, de ler 2 artigos, mas é a proibição que a Constituição dá. A abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação de recursos correspondentes está proibida. Isso é da Constituição. Aí a lei orçamentária de 2015, que o senhor aprovou, na seção 3 da autorização para abertura de créditos suplementares, ela diz o seguinte, artigo 4, fica autorizada a abertura de créditos suplementares restritos aos valores constantes desta lei, excluídos de emendas individuais para atendimento de despesas. O que quer dizer isso, senador? É que a Constituição proíbe desde que não haja autorização legislativa. Ocorre, senador, que a lei orçamentária de 2015 é uma autorização legislativa e diz em que condições ela autoriza. E mais, senador, ela diz que nós temos de observar, ao editar, que esses decretos de crédito suplementar sejam compatíveis com a meta, com a obtenção da meta de resultado primário. E manda eu respeitar a lei, a LRF. Não precisava de mandar, porque a gente tem de respeitar, mas é ótimo que tenha feito. Por quê? Porque o que nós alegamos, senador, é que nós abrimos créditos suplementares, mas não deixamos que esses créditos suplementares aumentassem a despesa. Eles faziam o seguinte, eles flexibilizavam onde você podia colocar o gasto, porque a lei, essa mesma lei orçamentária aprovada pelo senhor, essa mesma lei tem 29 incisos e 3 alíneas por inciso em média. E ela estabelece onde o senhor pode colocar, onde o senhor pode utilizar este mecanismo da abertura dos créditos suplementares, desde que o senhor respeite e torne compatível com a LRF. Perfeitamente. Essa compatibilização com a LRF é dada pelo decreto de crédito suplementar, que nós não alteramos. Portanto, quando o decreto foi editado, nós não mexemos no crédito suplementar. E a vida mostrou que não houve nenhum aumento concreto desses decretos. Então, não houve de respeito ao Legislativo, à Constituição e à LRF, à LOA e à LDO. Eu quero dizer ao senhor que esta é uma questão, e é esta questão que está sendo julgada. É esta questão junto com a questão dos bancos. Na questão dos bancos, o próprio relatório da Câmara, o senhor levantou a questão da Câmara, o próprio relatório da Câmara estabeleceu que nesta questão, tá, do plano safra da agricultura familiar e da agricultura comercial, eu não participei. Reconhece isso. Eu gostaria depois de passar ao senhor essa parte do próprio relatório, se eu não me engano, do deputado Jovair, quando ele aceita a admissibilidade deste processo de impeachment. Eu quero dizer também que, para mim, não é exaustivo, não é por exaustão que eu não quero responder, tanto é que eu tornei a responder. Eu quero dizer para o senhor, em respeito ao senhor, porque somos os dois do Rio Grande do Sul, que é por uma questão que eu já falei isso várias vezes, e me foi informado que eu não podia ficar repetindo explicações, que não era essa a orientação, mas eu passarei a repeti-las. Além disso, senador, todos os presidentes anteriores fizeram não porque eles estavam cometendo crime,
assim como eu não estou. Fizeram porque era essa a orientação, era esse o procedimento. Não só no que se refere a créditos suplementares, que, aliás, eu fiz até comparativamente menos decretos. Se eu não me engano, o presidente Fernando Henrique fez 101 ou 102. Então, senador, eu quero dizer para o senhor que essa é uma questão que eu não tenho como assumir a responsabilidade, não porque eu queira, porque eu tenho de respeitar a lei. E a lei de 1992 é clara. Não é a presidenta da República ou o presidente da República que executa o Plano Safra. Não é. É uma lei, não é um contrato. É uma lei, senador, aprovada por vocês, pelo Congresso Nacional. Além disso, eu queria dizer o seguinte: não é possível essa criminalização do Plano Safra, porque esses 55 bilhões pagos, mais, se você quiser, os 16, mas os 16 não eram devidos, então, os 55 bilhões, eles tiveram um impacto de menos de 1% no PIB, menos 0,9 ou 8%. Eu não estou com a lembrança clara. Em compensação, senador, quando passou-se do sistema, o sistema fixo cambial para o sistema flexível, em 2008 para 2009, se eu não me engano, a repercussão foi 10% no PIB. Então, naquele momento, não foi isso que leva à crise. Não foi isso. Mas a repercussão foi 10%. A crise já vinha de antes. Ela pode ter se aprofundado. É absurdo com o nível que nós temos hoje, porque naquela época o PIB era bem pequeno. No nível que hoje o Brasil tem de PIB, é impossível supor, senador, que isso levou a essa crise com essa proporção. Nem isso, nem tampouco 3 decretos. 3 decretos que representam, se eu não estou enganada, 0,15 da despesa, 0,15. Então, senador, é uma desproporção tratar esta questão como produzindo a crise no Brasil. Muito obrigada, senador.